Boa noite, queridos irmãos. Que a graça de Cristo esteja plena em nossos corações. Que Deus esteja com vocês, com suas famílias e que nos abençoe neste momento em que vamos refletir na palavra do Senhor. Nós, no passado, em tempos passados, estudamos todos os salmos, um por um. E agora eu estou recordando alguns desses salmos, porque o tempo já passou, muita gente que está agora não estava naquela época, e eu tenho escolhido um salmo ou outro para voltar a refletir. Hoje vamos meditar no Salmo 83. Vamos fazer a leitura e depois o comentário. Vou dar um tempinho aí para se alguém estiver procurando. O título é As Nações Congregam-se contra Israel, e o profeta suplica a Deus que o livre. É o cântico, um salmo de Asaf, que era um músico do templo. A palavra diz: ó Deus, não guardes silêncio, não te cales, nem fiques impassível, ó Deus, pois eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Vou fazer um intervalo aqui para fazer um comentário. Para o salmista, os inimigos do povo é o inimigo de Deus. Então, uma hora ele fala os inimigos de Israel, outra hora ele fala os inimigos do Senhor, que é a mesma coisa. Porque quem é inimigo do povo de Deus é inimigo de Deus. Quem é inimigo do meu filho é meu inimigo. Quem é inimigo do meu pai é meu inimigo. Então, uma hora o profeta fala inimigos de Deus, outra hora fala inimigos de Israel. Bom? Continuando. Verso 3. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem eles: vinde e apaguemo-los, para que não sejam nação, nem seja lembrado mais o nome de Israel. Isso parece coisa do Hamas, né? Parece uma frase deles, né? Vinde e apaguemo-los, para que não sejam nação, nem seja lembrado mais o nome de Israel. Pois a uma conluiam, aliam-se contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, e a Filistia, com os habitantes de Tiro. Também a Síria se ligou a eles. Eles são braço forte dos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim, junto do rio Quizon, os quais foram destruídos em Endor, tornaram-se esterco para a terra. Faze aos teus nobres como a Oreb e a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zebá e a Zalmuma, que disseram: tomemos para nós as pastagens de Deus. Os próprios inimigos reconhecem que aquela região era de Deus, né? Agora eles já reconhecem, eles falam: tomemos para nós as pastagens de Deus. Deus meu, faze-os como um turbilhão de pó, como a palha diante do vento. Como o fogo queima um bosque e como a chama incendeia as montanhas. Assim persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu furacão. Cobre-lhes o rosto de confusão, de modo que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e conturbados perpetuamente, sejam confundidos e pereçam, para que saibam que só tu, cujo nome é o Senhor,
és o Altíssimo sobre toda a terra. Aí fizemos a leitura. Né? Vou deixar aqui e vamos começar. Este é um salmo em que são mencionados os inimigos do povo de Deus. Aqui não aparece a palavra, mas eu vou considerar como sendo uma opressão. O Israel está diante de um opressor. Os salmos servem para nós nos dias de hoje, porque a opressão é uma experiência humana. Não somente o povo de Israel foi oprimido, mas a opressão ainda existe nos dias de hoje. Então nós vamos analisar. Primeiramente, há uma lista de inimigos que eram contemporâneos à época do salmista. Então alguns inimigos estavam lá presentes, atuantes. E o salmista fala deles. Então vamos ver primeiro inimigos contemporâneos à época do salmista. Havia dois tipos de inimigos. Os que eram descendentes da mesma raça, quer dizer, inimigos da mesma raça. Existe aquela série americana que fala dormindo com o inimigo, vivendo com o inimigo. Então, esses povos que ele menciona são todos descendentes da mesma descendência de Abraão. Por exemplo, a guerra lá em Israel. Israel é descendente de Abraão. Os palestinos também. Então, são irmãos. São irmãos. Então, o salmista faz uma lista de pessoas que não deveriam estar uns contra os outros, porque todos eles são descendentes de Abraão. Deveriam se considerar irmãos. E não poderia haver um oprimindo o outro, porque afinal eles são a mesma raça. Aí ele menciona essas raças. Edom, descendente de Esaú, irmão de Jacó. Esse Edom, que oprime o povo de Deus, era descendente do irmão de Jacó, descendente de Esaú. Depois ele menciona ismaelitas, descendente de Ismael, filho de Abraão. Tudo em casa, tudo família. Moabe e Amon, descendente de Ló, sobrinho de Abraão. Está tudo em casa. Amalequitas, descendentes de Amaleque, neto de Esaú, que era irmão de Jacó. Agarenos, descendentes de Agar, supõe-se que era uma tribo árabe. E esses são esses inimigos parentes. Muitas vezes a opressão é feita pelos nossos. Por exemplo, essa segunda-feira tinha uma senhora aqui, ela mencionou uma conhecida dela que tem um filho preso e ela é obrigada a levar comida para ele porque ele não gosta da comida da prisão. E todo dia essa mãe tem que ir lá levar. Isso é opressão. Isso é opressão. Um amigo meu, médico, estava sem carro e eu dava carona para ele. Mas ele não estava só sem carro. Ele estava sem carro, ele estava sem apartamento, ele estava sem conta no banco, porque a esposa dele estudou direito e, usando o conhecimento do direito, tirou tudo que era dele, passou para ela e foi embora. Aí ele o imposto de renda que ela tinha que pagar não pagou, ela cuidava dos bens e ela passou tudo para o nome dele, não pagou as dívidas e ele ficou endividado, devendo imposto de renda e sem carro. Quer dizer, ele foi oprimido pela esposa. Então, existe a opressão da mãe sobre o filho, opressão dos filhos sobre a mãe, sobre os pais, opressão há adolescentes que oprimem os pais. Hoje diz, né, vivemos a tirania dos jovens, porque eles pisam os adultos. Saiu na televisão uma notícia, eu até já falei para os irmãos, foi muito interessante. Um casal que tinha um filho em casa de 35 anos e não fazia nada. Tudo dependia dos pais. É um opressor.
Os pais foram na justiça, foram no juiz e pediram ao juiz para ordenar que ele saísse de casa. Então ele estava oprimindo os pais. Um moço que eu conheci pegou a aposentadoria da avó, que ele morava só ele e a avó, pegou a aposentadoria da avó, fez empréstimo, como é que é o nome? Consignado para comprar uma moto. Só que a avó ficou pagando as prestações da moto e não pôde mais comprar o seu remédio. E ele passeando de moto. Eu conheci uma outra senhora que tinha que dar dinheiro para o filho levar para as prostitutas. Ele ia para a prostituição, a avó tinha que dar o dinheiro para ele ir para a prostituição. Então, existe a opressão, essa opressão. Opressão dos que estão dentro de casa. O neto, o pai, o marido, o vizinho, o pastor, que oprimem pessoas. Então esse salmo ele não é fora de contexto, está muito contextualizado, está muito atual, está muito presente. Né? Quando uma pessoa dá o seu carro para a igreja, para depois ter um carro mais novo e nunca mais tem nada, isso é opressão. Quando a igreja convence uma pessoa a passar o apartamento para o nome da igreja, a pessoa fica sem ter onde morar, isso é opressão. Então, ele menciona esses opressores familiares, opressores que estão dentro de casa, primos, descendentes da mesma origem. Depois ele menciona vínculos, opressores sem vínculo nenhum. Tá? Aí ele menciona inimigos sem vínculo racial com o povo de Israel. Gebal, Filistia e habitantes de Tiro e Assíria. Nós podemos ser oprimidos por alguém de casa ou por alguém de fora. Israel era oprimido pelos povos ali familiares, todos ali da mesma origem, ou povos mais distantes que não tinham nada a ver com raça, mas são também opressores. E depois ele menciona antigos inimigos que foram vencidos, que já tinham sido desbancados. Antigos inimigos vencidos. Azor, que era a região, né? Azor era a raça. Seu rei Jabim e seu general Císera foram derrotados nos dias de Débora. Então, povos já, carta fora do baralho, esses já foram derrotados. Depois vem dos midianitas, descendentes de Midian, filho de Abraão. Seus generais, Oreb, Zeeb, Zeba e Zalmuna, foram derrotados nos dias de Gideão e Juízes. Bom, então aqui temos, primeiramente, o salmista está falando disso. Ele tem os inimigos da mesma raça, os inimigos de outras raças, e os inimigos que já não existem mais, porque em outros tempos eles foram derrotados, foram vencidos. Eu estava vendo no dicionário que essa Palestina, lá que está muito na moda, eles são descendentes dos filisteus. Os filisteus que sempre eram opressores do povo de Deus. Né? Eles vinham lá e oprimiam. Então, os palestinos são descendentes desses filisteus, são os mesmos filisteus. Quero dar uma parada nesse raciocínio para dizer o seguinte: diante da opressão, o que a gente pode fazer? Primeiro é preciso identificar. É chato quando uma pessoa é oprimida e não percebe. É muito, muito complicado. Há pessoas que são oprimidas por mãe, por pai, por tio, por avô, por filho, e não percebem que são oprimidos. E o salmista diz: espera aí, pessoal, nós somos oprimidos. Temos que reconhecer que há opressores que nos prejudicam. Então, na vida humana, na experiência humana, muitas pessoas, eu conheço pessoas que viveram uma vida de opressão, né? Opressão pelos filhos. Uma pessoa da nossa família, lá, ligada a Iracema, era oprimida pelos filhos, até apanhar na cara desses filhos, ou dessas filhas.
Eram as meninas, as mulheres, não é criança não, adultas, que batiam na mãe. A mãe doente, né, veio até falecer já, morreu com câncer, e ainda leva uma pancada. Isso é opressão. Mas talvez ela não tivesse percebido que aquilo era opressão. O filho que pega o seu carro, destrói o seu carro para você pagar, isso é opressão. Certo? Então eu sou seu filho, entendeu? Pego o seu carro, bato com o carro, arrebento tudo, eu não trabalho, não tenho dinheiro, e você vai ter que pagar porque o seu filho destruiu o seu carro. Isso é opressão. Pois se uma senhora que tinha que levar maconha para o filho na prisão. Não pode, mas ela levava. Isso é opressão. Ela tinha que ir na boca de fumo comprar maconha para levar para o filho que estava na prisão. Então a primeira coisa que o salmista diz, a gente precisa reconhecer, o oprimido precisa saber que está sendo oprimido. Oprimido pelo chefe no trabalho, oprimido pelo vizinho, que faz um barulho enorme, a gente já até pode aguentar, mas tem que saber que aquilo é opressão. Então, primeiro é isso. O salmista espera que o povo reconheça, há opressores que nos oprimem e nos prejudicam. O segundo comentário é que ele deve procurar a fazer frente, a se opor. Eu não vou levar comida para você na prisão. Todo mundo come aí também. Pronto, se opõe. E não se entregar ao opressor. Israel faz muito bem o que está fazendo. Ele não pode se entregar ao opressor. Tem que fazer. Oprimido, não pode. Pai oprimido, mãe oprimida, filho que não produz, quer tudo a tempo e a hora, roupa lavada, roupa passada, oprime a mãe, não ajuda em nada. Ela tem que saber que isso é uma opressão. O salmista diz, nós somos oprimidos e temos que reconhecer que somos oprimidos. Vamos entender isso. E vamos fazer oposição. Não vamos ser oprimidos e ficar de braços cruzados na opressão. É preciso fazer como o salmista fez. Agora, o que ele fez? Ele, evidentemente, está falando para o povo. E o que ele faz é reconhecer diante de Deus e falar, Senhor, em oração, né? O salmo começa com oração. Né? Vamos lá, Senhor, olha, nós estamos sendo oprimidos, Senhor, faça alguma coisa, se nós não podemos fazer nada. Mande alguma coisa que modifique isso. Então, reconhecer o opressor, reconhecer a realidade da opressão, procurar se opor ao opressor, não ser oprimido de mão beijada, deve reagir. Certo? Essa pessoa que eu mencionei, que apanhava das filhas, ela não reagia. Levava tapa na cara e não reagia. Pegava o dinheiro dela e ela não reagia. Então, o salmista diz, a gente vai reagir. Diante do opressor, a gente vai reagir. Nós vamos nos opor ao opressor e vamos buscar a ajuda de Deus. Nós vamos querer fazer alguma coisa. Então, é isso que o salmista nos ensina. Então, vamos prosseguir. Então, a lista dos opressores, né? Edom, ismaelitas, moabitas, amalequitas, midianitas, agarenos e os inimigos familiares. E depois os inimigos de outras nações, o Azor, Jabim, isso tudo, e dos medianitas, que eram descendentes de Abraão, seus generais e seus exércitos são opressores. Então, reconhecer a realidade da opressão. Tem que reconhecer. Às vezes chega uma pessoa doente, está doente por causa do seu chefe, no emprego. Assédio moral adoece as pessoas. Eu uma vez atendi uma pessoa, uma senhora, que trabalhava num banco. E ela estava
depressão profunda, insônia, tremores. Contou a história tudo bonitinho. Depois, veio uma outra pessoa, um rapaz, do mesmo banco. Eu fui descobrir que, depois que vieram 5, 6 pessoas daquele mesmo banco, elas tinham o mesmo chefe. Elas estavam doentes de opressão. Estavam doentes de opressão. Adoeceu toda a equipe. Aquele chefe adoeceu toda a equipe. Ele era um opressor cruel. Mas eles não percebiam que era opressão. Só sabiam que estavam doentes, só sabiam que não dormiam, estavam tristes, não se alimentavam. Tá? Por causa da opressão. Então, o salmista está dizendo, pessoal, vamos ficar atentos. Essa turma toda está oprimindo a gente. Pois bem, agora as duas discussões para a gente chegar para o final. Os inimigos do povo de Deus são também inimigos de Deus. Então o salmista, uma hora ele fala, os que oprimem o povo, que são inimigos do povo, e esses mesmos inimigos do povo são inimigos de Deus. Deus escolheu Israel como instrumento da sua revelação. Combater Israel é combater o projeto divino. Opor-se à igreja de Cristo é opor-se a Deus. Porque é o projeto de Deus. Por exemplo, se você tem um jardim, certo? E o vizinho coloca, aqui não acontece, mas na roça, você tem uma plantação de milho. Aconteceu isso com o meu falecido irmão. Ele tinha um sítio e o vizinho tinha umas vacas. Ele cortou a cerca e botou as vacas para o lado do sítio do meu irmão. E as vacas comeram toda a plantação. Ele fez de propósito. Ele cortou a cerca para os animais passar para o outro lado. Então, quando uma pessoa faz isso, essa pessoa está oprimindo o outro. Mas esse outro tem temor de Deus. Ele tem a quem recorrer. Se ele não pode ir lá, não vai brigar. Meu irmão não foi lá brigar, não criou problema, não processou, nem nada. Meu pai teve duas fases na vida. Uma fase em que ele não tinha nada. Depois nós plantamos, fizemos plantações. Nós tínhamos 5.000 laranjeiras. Então entrava dinheiro. Quando era a época das laranjas maduras, os caminhões vinham e meu pai tinha dinheiro. Depois de algum tempo, um cidadão colocou fogo no laranjal. E aí, aquele laranjal foi todo queimado, nós não tínhamos mais o produto para vender, e aí a situação do meu pai ficou difícil. A sorte é porque não tinha mais filho pequeno para criar, e todos nós adultos, então a gente amparava. Mas o sítio do meu pai não protegeu, não produziu mais. Isso é opressão. Agora, o salmista diz que quando se persegue um filho de Deus, a gente pode avisar para ele: você está me perseguindo, eu tenho um Deus. Tá? Você está me perseguindo, você está me maltratando, você está me oprimindo, eu tenho um Deus, eu vou contar para ele o que você está fazendo comigo. É isso que o salmista fez. Tudo bem, vou contar para o meu pai. Vamos falar com o nosso pai. Vamos contar para ele. Porque quem é contra uma pessoa a quem Deus ama, é contra Deus. Quem é contra a justiça é contra Deus. Quem é contra a bondade é contra Deus. Quem é contra a misericórdia é contra Deus. Então o salmista acha que eles têm o direito de falar para o pai. Era assim, quando era pequeno, que o meu irmão mais velho, isso não acontecia, raramente. Mas se ele me oprimisse, eu vou falar para o meu pai. Você pegou meu brinquedo, eu vou falar para o meu pai. A gente tem pai. Você tem pai, fala para ele. O cristão não é um órfão. Nós temos um pai. Jesus ensinou, orem assim: Pai nosso que está no céu. O cristianismo é a única religião que tem um Deus que é pai.
Budismo não tem, muçulmano não tem, hinduísmo não tem. Só o cristianismo que aprendeu que tem um Deus que é o Pai, a quem nós podemos contar as opressões, os maus tratos, os medos, as dores. Então, o que o salmista faz é isso. Porque os inimigos de Deus são inimigos, os inimigos do povo de Deus é inimigo de Deus. Deus escolheu Israel como instrumento da sua revelação. Combater Israel é combater um projeto divino. Opor-se à igreja de Cristo é opor-se a Deus. Há muita gente que discute a questão por que aquele povo é o povo de Deus. Por quê? Eles são bonzinhos? Não. Eles eram maus, péssimos. Deus não escolheu Israel porque era o melhor povo do mundo. Talvez houvesse povos até melhores. E quando perguntaram, o salmista perguntava, Senhor, por que escolheram eles? Deus falou, porque eu quis, porque eu os amei. Eu os amei. Eu chamei, porque eu gostei dele. Mas eles fazem isso, fazem aquilo outro. Tudo bem, mas eu gostei deles. Então, nós não somos salvos porque nós somos melhores, mas porque o foco do amor de Deus caiu bem em cima da gente. Deus ama as pessoas, distribui o seu amor, pum, cai uma porção desse amor em mim. Não é porque eu sou melhor, porque Deus me amou. Então o salmista entende que eles são o povo de Deus. O salmista não alega, nós somos bonzinhos. Não, ele não fala isso. Ele fala, o Senhor nos escolheu e o Senhor nos ama, e por isso nós estamos contando, que há opressores. Certo? O outro comentário é que o salmista suplica a Deus a agir dando vitória ao seu povo, como no passado. Então, a história se repete. Então, aquela região, onde estava o povo de Deus, Canaã, era a melhor região de toda aquela área. Todo mundo queria aquele lugar. Então, eles faziam guerra para acabar com Israel, para eles tomarem conta. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Você acaba com esse povo, a gente pega tudo isso aí, que é o melhor lugar, as melhores plantações, o melhor gado. Então, naquela época é a mesma coisa. Os filisteus diziam, por que Israel está onde tem o Rio Jordão maravilhoso e a gente aqui na seca? Aí os midianitas, os moabitas, os agarenos, esses todos diziam, por quê? Por quê? Israel está lá naquele lugar maravilhoso, a terra que manda leite e mel, e a gente aqui. Vamos atacar, vamos oprimir, vamos destruir. Mas ele estava lá porque aquela terra Deus prometeu a Abraão. O povo de Israel não estava ali, no melhor lugar, porque eles fossem bonzinhos, mas porque Deus prometeu a Abraão. Deus prometeu a Abraão. Porque Abraão conheceu Deus, se comunicou com Deus, e Deus falou, eu vou dar aquela terra para você e para a sua descendência. Durante muito tempo Abraão não tinha nada, o povo não tinha nada. Depois, quando o povo se formou no Egito, está lá, não tinha nada. Agora Deus pega Moisés, tira o povo do Egito, Moisés morre, Josué pega o povo e entra naquela terra. Agora é isso. Nós estamos entrando aqui e vamos ficar aqui, porque essa é a terra que Deus prometeu ao nosso ancestral Abraão. É a terra prometida aos patriarcas. Nós estamos aqui legitimamente. Tomamos conta dessa área. E agora os outros querem sempre destruir. E o que ele faz? Através dos tempos. Algumas pessoas falam, a Bíblia é um livro sangrento, porque fala de muitas guerras e muitas mortes. É isso mesmo, porque essa era a situação. Então, quando um povo invadiu o povo de Deus, Deus ia fazer alguma coisa. Não tinha rei, e os juízes? Aparece o juiz. Débora, Gideão, Baraque, Jefté, aqueles juízes que aparecem, eram muitas vezes pessoas desqualificadas. Jefté era Gideão, né?
Eles não eram qualificados. Deus falou, vou colocar vocês aí e vocês vão dar conta desses opressores. Aí vinha um, o povo florescia. Né? Aí vinham os filisteus, Deus colocava um líder e ganhava e o expulsava. E assim foi acontecendo. Foi acontecendo. Aí o salmista diz, vocês se lembram que no passado houve essa opressão e Deus nos livrou? Então Ele vai livrar agora também. Ele vai nos livrar agora também. Na minha vida profissional, eu só tive um chefe que me oprimia. Mas aquilo foi bom. Porque o dono da empresa via aquilo. E via a minha dedicação. Com aquele chefe que ninguém aguentava, ninguém ficava com ele. Sabe o que o dono da empresa fazia? Aumentava o meu salário. Pena que o ladrão, quando levou minha maleta, minha pasta, levou embora aqueles documentos e a minha carteira. Aquela carteira seria uma relíquia, e todo mês tinha aumento. Ele registrava na carteira. Por quê? Eu suportava aquele opressor. Mas eu resistia. Ele não me atrapalhava. E não prejudicou a minha relação com a empresa. Agora, se ele me atrapalhasse, eu ia ter que fazer alguma coisa. Eu nunca reclamei dele porque eu não precisava. Ele está lá xingando, falando besteira, e eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Pois bem, ele diz, no passado, Deus resolveu o problema dos opressores. Agora vai resolver novamente. Vai resolver novamente. Então vamos pedir que Deus interfira. Agora não são mais aqueles do passado. Agora é outro pessoal, nossos parentes agora que estão contra nós. Nossos primos. E então ele invoca os atos de Deus no passado. Eu gosto muito daquele hino que diz, Deus dos antigos. O Deus que toma conta de nós, irmãos, tomou conta de Abraão, tomou conta de Moisés, tomou conta de Jacó, tomou conta de Davi, tomou conta de Isaías, tomou conta de Jeremias. Na história é a mesma coisa. O Deus que deu a vitória ao seu povo, tirando do Egito, é o mesmo Deus nosso. Se tiver que nos tirar do Egito, esse Egito entre aspas, Ele vai nos tirar. Então, diante da realidade da opressão, está a realidade do cuidado de Deus, da bondade de Deus. Então, você tem um opressor e tem um outro que reconhece que você é oprimido, mas você não falha, você não erra, você faz certo e ele te exalta. Eu saí dessa empresa porque eu quis sair, porque estava me atrapalhando a minha preparação para depois fazer o vestibular para a medicina. Então eu deixei aquela empresa porque eu saí, porque eu quis sair. Não foi por causa do opressor, nem por causa do patrão. Mas a gente se lembra, no passado, Deus nos libertou da opressão. Liberta hoje também, e amanhã também, e depois de amanhã também. O último comentário. O propósito da vitória do povo de Deus tem um propósito. Certo? Deus tem um propósito. Diz assim, o propósito da vitória do povo de Deus sobre os inimigos do seu povo não é simplesmente destruir aqueles povos, mas levá-los à submissão ao Deus de Israel, como o Altíssimo sobre toda a terra. Quando o povo de Israel vencia um opressor, aquele opressor devia reconhecer, nós não podemos vencer o Deus de Israel, então vamos adorar esse Deus. Vamos adorar esse Deus. Aquele rei da Síria, né, que mandou o seu general leproso e que o profeta Eliseu curou aquele homem daquela lepra. O general curado falou, agora aqueles deuses de lá, descarta. Eu quero o Deus daqui, disse aqui. Eu quero o Deus de Israel. Quero o Deus de Israel. Então,
Tudo tinha a ver com o propósito de Deus, de atrair as pessoas para a verdade do seu evangelho, da sua mensagem. E esse homem, Naaman, quando foi embora, ele falou: vou levar a terra de Israel. Porque toda vez que eu for adorar, eu vou adorar ajoelhar nessa terra. Então é como se eu estivesse lá em Israel. Então eu não adoro mais, eu não estou ajoelhado na terra desse lugar. Eu estou ajoelhado na terra do Deus que me curou. E assim ele era um seguidor de Deus de Israel, mesmo não indo lá para Jerusalém adorar. Ele tinha um punhado da terra de Israel, onde ele se ajoelhava e ali ele orava. Então isto é a maravilha que Deus nos faz, né? Então o propósito da vitória de Deus era ganhá-los. Era ganhá-los. Como o rei Nabucodonosor falou, eu tenho que aderir ao seu Deus, Daniel. Tem que aderir. Não tem jeito. É o seu Deus, é ele. Então, quando o opressor do povo de Deus é derrotado, Deus é acatado por Deus. Então, nós, os cristãos, deveríamos viver de tal maneira que qualquer um que olhasse para nós, para a nossa vida, concluísse: o Deus que você segue é imbatível. Ele é imbatível. Vou aderir. Pois bem, aqui então está a nossa palavra. Um título para isso seria Administrando a Opressão. Se fosse preparar do tipo de sermão, porque uma apresentação desse tipo não é um sermão. O sermão tem característica própria. Mas se fosse um sermão, o título seria esse: Um fim para a opressão. Eu espero que essa palavra nos ajude quando formos oprimidos. E principalmente tenhamos coragem de lutar contra a opressão. Não nos deixar ser oprimidos. Queridos, uma palavra, uma pergunta.